Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula de História do nono ano. Professor Vitor, para quem não me conhece. Crise do Império Brasileiro é o nosso primeiro conteúdo, tá? Aqui nono ano, ensino fundamental, objeto de conhecimento, o que vocês devem aprender para hoje. O objetivo geral de hoje é identificar elementos que levaram à crise do Império Brasileiro. Essa aqui é a foto da família imperial brasileira. Vemos Dom Pedro II e a sua esposa, o imperador do Brasil, e suas filhas. O semblante dele, a imagem dele, já parece uma forma preocupada, principalmente Dom Pedro II. O que o chefe, o líder de um país, poderia trazer de preocupação? Será o poder, sua força, a sua liderança? É isso que nós podemos ver a partir de hoje. Vamos seguir. Emergência da República. O Brasil já queria uma república. Ninguém mais queria saber de um império. Então, o que vai acontecer? Diversos lugares do Brasil vão começar uma proposta republicana, tentar revoltas para tentar fazer a república começar no Brasil e acabar com o império. Uma das coisas que começaram esse movimento foi o tal do Manifesto Republicano. Nele, seus adeptos criticavam a centralização do poder, ou seja, uma única pessoa mandando em tudo, que seria Dom Pedro II, e a maneira de ser hereditária, uma monarquia hereditária. O imperador morre, fica o filho. Morre o filho, fica o neto. Morre o neto, tataraneto. Ou seja, sempre na mesma família. E o povo não poderia escolher o seu representante. Eram coisas que o povo já não gostava, já não queria saber e queriam escolher seu próprio presidente, seu próprio governante. Havia divergências, como eles queriam colocar essa república. Um grupo era liderado por Quintino Bocaiúva. Ele queria que a república fosse feita de uma forma tranquila, através de conversas, através de negociações, de acordos. Já o outro grupo é o do advogado Silva Jardim. Ele não gostava dessas ideias e ele achava que a república no Brasil ela tinha que ser feita através da revolta, da luta armada. O povo tinha que ir para a rua e conquistar o seu espaço. Tudo isso a gente vai ver já nas páginas do teu livro. Essa aqui é na página 13 e vamos ver outras a partir daí. Conflitos com a Igreja. O movimento republicano só se transformou em uma força decisiva contra a monarquia, perdeu o apoio dos grupos que sustentavam, que era a Igreja Católica, os militares e os produtores de café lá no Vale do Paraíba. O governo, o império, ele se juntava juntamente com a Igreja. Eles governavam juntos, cada um apoiava o outro. Esse era o chamado padroado. Tá, o que esse acordo vai trazer de bom para a Igreja Católica? Imagina um país inteiro sendo de uma única religião, da Igreja Católica. Todos eram católicos. E a Igreja Católica vai recolher as ofertas de todo um país, tornando assim a Igreja extremamente poderosa, extremamente rica. Ao longo do século XIX, alguns membros da Igreja, os mais em cima, mais da elite, os principais, eles começaram a fazer parte da maçonaria. Nessa maçonaria, que é um tipo de seita, eles de alguma forma conseguiam ficar cada vez mais ricos. Eles conseguiam, através da maçonaria, ficar ricos, crescer, se tornarem cada vez mais poderosos. O problema é que o Império Brasileiro proibiu a maçonaria nesse período. E isso vai fazer o que com essas pessoas mais poderosas da igreja? Vão fazer elas perderem dinheiro. Se alguém está fazendo eu perder dinheiro, eu vou dar apoio para ela? Claro que não. E essa aí é uma das coisas que vão tirar o poder da igreja, o poder do império. Perder o apoio da Igreja Católica. Questão militar.
Durante o governo de Dom Pedro II, o exército ele era uma posição marginal, ou seja, era vista de lado, era deixada de lado, não tinha muita moral dentro do Império Brasileiro. Tinha baixo soldo, ou seja, salários baixos, não ganhavam muito dinheiro. A disciplina era rígida, principalmente com aqueles mais negros. Levavam chibatada, porrada, eles eram presos, série de coisas acontecia com eles. A lentidão nas promoções, o crescimento deles de soldado para capitão, para general, era extremamente lento. E os filhos das elites, os filhos da galera mais rica do Brasil, não conseguiam seguir a carreira militar. Tudo isso vai trazer o que para eles? Vai acabar deixando eles cada vez mais insatisfeitos com o Império. Logo, o Império vai perder apoio também dos militares. Setores da sociedade. Além dos conflitos com a igreja e com os militares, o Império passou a enfrentar, na década de 80, a descrença das camadas médias e da elite do café. Dom Pedro II já era idoso, tinha saúde frágil. Além disso, quem ia suceder ele era a princesa Isabel e o marido francês dela que não tinham moral com o povo. Ou seja, eles estavam já preocupados com o quê? O Brasil era um país atrasado, principalmente para o pessoal do café, os agricultores do café. A maioria deles ainda usava a mão de obra escrava. Isso vai trazer problemas que a gente vai ver daqui a pouco. 15 de novembro. A monarquia então se assentou após a abolição da escravatura. No Brasil, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todo e qualquer escravo no Brasil. Detalhe, o Brasil foi um dos os últimos países a libertar os escravos. A escravidão praticamente só estava existindo aqui. Detalhe que um escravo, como não era livre, ele era visto como uma coisa. Para mim ter uma coisa, eu preciso comprar essa coisa. O que aconteceu? Ao libertar os escravos no Brasil, todos eles foram soltos, foram libertos. Só que eu tive que comprar cada escravo desse e eu não recebi nada em troca. Eles foram libertos e eu perdi todo o dinheiro que eu gastei com eles. Assim, os agricultores, principalmente do café, ficaram extremamente irritados, perderam dinheiro demais. Logo, eles deixaram de apoiar o Império e vão passar a apoiar o Exército. O Exército, então, ganhando uma moral, ganhando força, Deodoro da Fonseca vai fazer um golpe militar. Ele vai pegar suas tropas e vai até o Ministério de Guerra. Lá ele vai obrigar a família real a sair do Brasil e vai tomar o poder a partir daí. Esse foi o golpe do 15 de novembro e a proclamação da República no Brasil. O papel do Exército na República foi principal. O Brasil, então, a partir desse momento, através do primeiro e do segundo presidente do Brasil, vão ser conhecidos esse momento como a República da Espada. Porque o primeiro e segundo presidente, eles eram militares e eles também vão ser extremamente autoritários. Com o governo provisório, a primeira coisa que Deodoro vai fazer, ele como fez a proclamação, ele vai mandar a família real de volta para a Europa. Vai expulsar ela do Brasil para evitar qualquer tipo de outro golpe, deles tentarem tomar o Brasil novamente. Em 89, vão ser feitas eleições para o Congresso Nacional. Nessas eleições, vão fazer uma nova Constituição para o Brasil. O que é uma Constituição? As leis que vão seguir o Brasil, as leis que vão comandar o Brasil, as principais. Nessa Constituição, o Brasil passava a ser presidencialista, ou seja, o Brasil vai ter um presidente a partir de agora. Essas eleições iriam ocorrer de 4 em 4 anos, como é até hoje. O presidente e o vice-presidente deveriam ser eleitos pelo Congresso da Constituinte. Assim, Deodoro da Fonseca foi considerado o primeiro presidente do Brasil. Tá? Página 17, pode acompanhar aí no teu livro. Crise no Brasil.
Deodoro vai nomear o Rui Barbosa como ministro da Fazenda, o cara da economia aqui no Brasil. Para tentar melhorar o Brasil, o que ele vai tentar fazer? Ele vai aumentar a emissão de dinheiro, ele vai mandar fazer mais dinheiro no Brasil. Isso era para financiar novas empresas e a dar crédito para o pessoal do café crescer cada vez mais. O problema é que, com esse aumento de moeda no Brasil, os preços vão aumentar, vai ter uma inflação. O preço de todos os produtos vão começar a crescer de uma forma que o brasileiro não vai ter como se sustentar. E a gente está vendo muito bem isso no momento atual. Além disso, em vez de investir em empresas e modernizar a produção do café, ela vai ser investida na Bolsa de Valores, que naquele mesmo momento vai ter uma queda gigantesca. Muitas pessoas no planeta inteiro vão perder dinheiro, principalmente aqui no Brasil, que foi investido a maior parte desse dinheiro. Com essa crise, também vai se juntar com a crise política. Deodoro não se dava bem com o pessoal do café, e eles vão se juntar para conseguir tirar Deodoro do poder. Deodoro, então, ele vai renunciar, vai deixar de ser presidente em 1891. Deveria ser feito o quê? Já que não temos presidente, iria se fazer uma nova eleição para se colocar até o restante do mandato. No caso, no momento, quem vai acontecer é que Floriano Peixoto, seu vice-presidente, ele vai evitar uma nova eleição e vai governar até o fim do mandato.